Boa noite. Então, só retomando as 10 maneiras de casar com a pessoa errada. E, se Deus quiser, hoje a gente vai trazer o final, as outras 6 que faltavam, de como casar com a pessoa certa. Então, a gente falou um pouquinho sobre o casamento, que é o sonho de todos os seres humanos, encontrar aquela pessoa ideal, montar a família e viver feliz para sempre, é o sonho de todos os seres humanos. Como a gente faz para escolher a pessoa certa, com quem a gente vai Bezrat Hashem passar o resto das nossas vidas? Então a gente trouxe 10 erros fatais que a gente precisa evitar a qualquer custo. Sempre espere que o outro mude após o casamento. Bezrat Hashem, tem coisas que você não consegue hoje em dia aguentar, mas Bezrat Hashem, depois do casamento tudo vai melhorar. Então esse é o primeiro erro. Se concentrar mais na química do que na personalidade. Tem uma atração, tem um gosto físico, mas personalidade são coisas que com o tempo também a gente vai gostar. Terceiro erro grave, não tentar entender o que o outro precisa e se focar só nas suas próprias necessidades. Quarto erro, objetivos e prioridades em comum são coisas secundárias, não precisa discutir sobre isso no momento de escolher a pessoa certa. Quinto ponto, da parte do relacionamento físico, que são coisas essenciais na escolha, precisa ter isso. Estabilidade emocional é uma coisa secundária, enquanto respeito e admiração não são coisas tão importantes. Sétimo ponto, e isso é um ponto, infelizmente, hoje em dia, com tantos bolos de divórcio aí nos fundos de tela, se não der certo, é melhor partir para outra. Paciência, não deu, tentamos 6 meses, tentamos 1 ano, não deu certo. Tem que partir para outra. Oitavo erro, nunca converse sobre problemas do relacionamento ou sobre o futuro. Deixa o tempo passar, Bezrat Hashem, lá na frente a gente pensa sobre isso. Não discute agora sobre problemas futuros. Nono erro grave, o casamento vai ser a solução de todos os problemas da sua vida. Não se preocupa, depois do casamento não tem problema, não tem brigas, não tem nada. A vida vira um paraíso total. E o último erro é os vícios não atrapalham os relacionamentos. Vamos trazer um pouquinho hoje sobre os vícios modernos que estão destruindo casamentos. Então, como a gente faz da maneira correta para que o casamento ele seja conforme Deus projetou, um casamento para sempre, para a vida inteira? Primeiro ponto que a gente já falou, não espere que o outro mude no casamento, depois que a gente casar. Por quê? Porque as pessoas mudam em geral para pior. Mas é verdade, não é que as pessoas, o mundo não está todo mundo melhorando, crescendo. Óbvio que aqueles que estudam Mussar, aqueles que querem crescer e estão investindo, eles vão crescer. A maioria do mundo normalmente deixa a vida rolar, e rolar é sempre para baixo. Essa é a lei da física. Não case nunca com um potencial. Se você não está feliz com a pessoa agora, então é melhor não investir. Por quê? Porque é sinal que não é a pessoa correta. Óbvio que tem coisas que têm algumas características que não são o ideal. Mas hoje em dia, se estaria feliz de casar com essa pessoa, então não tem problema. Mas se tem uma coisa que não te deixa dormir à noite, tem uma característica que não me desce, então isso, não espere a pessoa mudar, porque se não mudar, você vai carregar isso para o resto da vida. E um ponto importante, cobranças mútuas acabam com o casamento. Não se cobra do outro. No casamento se cobra da gente mesmo. Segundo ponto que a gente falou, se concentrar mais na personalidade do que na química. Existe uma atração, existe a diferença entre fogo e lenha. Qual a diferença entre fogo e lenha? Para ter uma fogueira, tem um fogo inicial. Isso é a paixão. Mas, se você quer alguma coisa a mais do relacionamento, precisa colocar lenha o tempo inteiro. Isso são as midot, os bons traços de caráter que vão alimentando esse fogo para ele nunca apagar. Para isso se transformar em amor, a gente trouxe aquele vídeo que o amor ele é como uma árvore plantada e cultivada pelo marido e pela esposa. O amor é uma coisa que ele vai nascendo e ele vai crescendo conforme ele vai ser plantado e ele vai ser cultivado.
A gente falou muito do famoso eu amo peixe, né? Que hoje em dia está na moda, eu te amo, 2 dias que se conhecem, todo mundo já se ama, então os amigos se amam, os namorados se amam, todo mundo se ama hoje em dia. All we need is love, os Beatles já ensinavam, e a gente não sabe o que é amor de verdade. Então, quando a gente fala eu amo peixe, você não ama o peixe, você ama o que o peixe te proporciona. Isso é um amor egoísta, é amor próprio. Não é isso que a gente tem que querer buscar dentro de um casamento. E a gente trouxe uma profecia que está na Torá. Casamentos que começam pelos motivos incorretos. Eles vão causar instabilidade familiar e brigas e vão terminar com filhos problemáticos. Então isso é uma profecia que a Torá já avisou para a gente e infelizmente a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia. Terceiro ponto, tentar entender o que o outro necessita e focar nas necessidades da outra pessoa. Significa que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Existem muitas diferenças entre homens e mulheres e precisa querer entender o outro. Por exemplo, como a gente falou, uma aula que eu tive antes do casamento sobre a esposa grávida. Eu achei que era aula trote. Eu falei, não pode ser que a esposa vai mudar tanto, muda. E se você não está preparado para isso, você não sabe como reagir da maneira correta quando acontece. E Adam Arishon, por que ele precisou casar? Ele estava no Gan Eden, ele tem tudo. Deus falou, não é bom o homem estar sozinho, porque ele não tem com quem fazer bondade. Esse é o único motivo do casamento, de acordo com a Torá, é você ter alguém para poder praticar bondade no máximo nível possível. Então, a regra do casamento é o que eu posso fazer pelo outro. Não o que eu vou ganhar no casamento, e sim o que eu posso contribuir quando eu estou entrando num casamento. E o último ponto que a gente viu, objetivos e prioridades em comum não são coisas secundárias, são coisas que a gente precisa prestar atenção. Depois do casamento, o casal ou caminha cada vez mais juntos na mesma direção, ou cada vez mais afastados. Então a aliança, a gente trouxe como um exemplo de cada um se dobrar em direção ao outro, tentando chegar no que o outro também quer, tentando chegar em um ponto em comum. Como a gente procura metade? A gente trouxe aquele exemplo da caixa de beisebol, dos tacos. A gente vai olhar para a nossa metade para tentar entender quem é a nossa outra metade. Enquanto eu não me conheço, não adianta eu procurar quem é minha metade. Como que eu vou achar minha metade se eu não sei quem sou eu? Então a primeira coisa é saber quais são meus objetivos, quais são as minhas prioridades, e a partir daí eu posso procurar quem é a minha metade. Muita gente fala, mas espera aí, Shidduch, esse sistema que a Torá falou, é uma coisa ilógica. Você sai algumas poucas vezes com a pessoa e se já casa com ela sem conhecer a pessoa. Apesar disso, é a forma como o manual de instruções, chamado Torá, ensinou para a gente que é o sistema que funciona. E a gente vê na prática, enquanto esse manual de instruções, esse Shidduch, ele tem uma falha de 3 a 5%, o casamento normal, com namoro, anos e anos de namoro, você conhece tudo da pessoa, o que acontece? Tem índices de 60% a 70% de divórcios. Então quer dizer que esse manual de instruções, ele parece lógico, mas ele já se demonstrou há 3.300 anos que ele funciona muito mais com o sistema que, entre aspas, parece um sistema que é mais lógico. Esse ponto já é um ponto novo, é um ponto que obviamente não dá para a gente se aprofundar muito, principalmente em público, mas só uma pincelada muito rápida, o relacionamento físico não é essencial na escolha. A gente ter, principalmente, qualquer tipo de contato físico no judaísmo, isso é proibido. O Shidduch é um conhecimento espiritual da pessoa e não o conhecimento físico. Então, o relacionamento físico antes do casamento acaba, na verdade, impedindo que a gente busque de verdade as questões mais importantes. Acaba mascarando todo o relacionamento que tenha contato físico, acaba mascarando a busca verdadeira se essa pessoa é a nossa metade ou não. Isso desvia a atenção da pessoa, fazendo com que ela esteja propensa a tomar
decisões de maneira equivocada. Por quê? Porque a parte física puxa a gente mesmo numa direção oposta ao que o racional está ensinando. Olha, não é esse o caminho. Mas quando tem o contato físico, isso faz com que a pessoa tome decisões equivocadas. Então, o relacionamento físico, a gente tem que saber, o contato físico, isso é uma coisa de uma santidade muito grande e sem santidade, isso se banaliza. Um exemplo no Lashon HaKodesh, impressionante, a palavra Kadeshá. A palavra Kadeshá, se a gente pegar e colocar os pontos na palavra Kadeshá e na palavra Kedushá, é exatamente a mesma palavra, só mudam as vogais. O que significa Kedushá? Significa santidade. O que significa Kadeshá? Kadeshá é uma linguagem limpa, uma linguagem que a Torá usa para mulheres que trabalham em trabalhos não indicados pela Torá. Como pode ser que a mesma palavra significa Kadeshá, aquelas senhoras que trabalham mais tarde durante a noite, e significa Kedushá, santidade? Como que pode a mesma palavra significar coisas tão opostas? A resposta é, se a gente usa essa conexão entre o homem e a mulher de uma maneira positiva, isso se torna santidade. Se eu uso isso de uma maneira negativa, isso se torna um ato de promiscuidade, um ato feio, que é abominável aos olhos de Hashem. Quer dizer, isso é uma coisa com muita santidade que o mundo cada vez mais banaliza por não saber o valor verdadeiro. Então, uma história impressionante, quando eu fui fazer o meu casamento civil aqui no Brasil, já estava casado, minha esposa já está grávida da terceira, e a gente foi lá, e a juíza estava fazendo, né, todo o processo, e aí ela deu um Dvar Torá, a juíza não era Yehudiá, mas não sei de onde ela tinha escutado, ela deu um Dvar Torá, e ela começou a chorar, ela se emocionou no meio e começou a chorar. Falei, não sei porquê, mas eu estou emocionada. E olha que interessante, para o casamento civil, mesmo parentes podem ser testemunhas. Então foram meus pais e meus sogros foram as testemunhas do casamento. E aí o meu sogro chegou um pouquinho depois e só tinha um lugar do outro canto da sala e minha sogra estava no outro canto. E aí minha esposa ficou meio incomodada, ficou meu sogro de um lado e minha sogra do outro lado. E aí ela falou para o pai dela, falou, pai, senta do lado da mamãe, você está muito longe. Aí ele virou para ela e falou, um dia você vai entender na tua vida que para estar perto de alguém, você não precisa sentar do lado. Quer dizer, a proximidade não é medido com toque e não é medido com contato físico. É medido com conexão de almas. Isso é proximidade verdadeira. Então isso é uma coisa que a gente constrói durante a vida, o que é essa conexão verdadeira. E a grande pergunta, tá bom, mas não teve nenhum tipo de contato físico, e se tiver alguma incompatibilidade? E aí? O que a gente faz depois? Então, pesquisas feitas com casais que se divorciaram, esses 60%, 70%, pouquíssimas vezes é mencionado qualquer problema de contatos físicos. Não é, normalmente é muito mais as brigas, incompatibilidade em todas as outras áreas, menos na área de contato físico. E um outro detalhe, quando um casal ele tem objetivos de vida comuns, o contato físico representa 10% do relacionamento. Mas pessoas sem objetivos comuns, pessoas que estão casando pelos motivos errados, muitas vezes a parte do contato físico chega a ser 90% do relacionamento. Então a gente tem que estar entre aqueles que sabem apreciar a santidade disso, mas isso não é o principal do relacionamento entre o homem e a mulher. O mais importante nesse conceito de contato físico é cada um estar preocupado com o outro e não com o seu próprio prazer e o seu próprio conforto. Sexto ponto, a estabilidade emocional não é uma coisa secundária, respeito e admiração pela pessoa é uma coisa muito importante. A gente tem que saber se as pessoas estão conseguindo, quando tem um casal que está se conhecendo, que está saindo, se eles conseguem se conectar emocionalmente. Então, quando, por exemplo, sai com um grupo de pessoas,
Você sente orgulho ou você sente vergonha do comportamento da pessoa? Vou dar um exemplo, parece engraçado isso, mas teve uma vez uma pessoa conhecida que estava saindo de Shidur e Baruch Hashem estava dando certo, mas um dia a pessoa me chamou e falou: Rav, tem uma coisa que está me incomodando muito, a forma como a outra pessoa ela se comporta na mesa. E não era por mal, era uma pessoa que nunca teve uma educação um pouco mais refinada e realmente se comportava de uma maneira um pouco mais feia na mesa. Então, era uma coisa que incomodava. Ela falou: quando a gente sai para comer, quando a gente sai para fazer alguma coisa em público, eu sinto vergonha. Isso é uma coisa que precisa ser tratada. Por quê? Porque isso vai causando com o tempo um desconforto muito grande. Então a gente tem que sempre se perguntar se a gente respeita e admira essa pessoa com quem a gente está pensando em casar, se a gente fica impressionado com as qualidades, com a criatividade, com a lealdade da pessoa, com a determinação da pessoa. Quer dizer, tem que ter uma conexão emocional entre as pessoas. E a gente tem que sempre procurar se é uma pessoa estável emocionalmente e se é alguém que a gente pode confiar nessa pessoa. Não confiar no sentido se a pessoa vai roubar ou não vai roubar, mas confiar no sentido se é uma pessoa que é estável emocionalmente ou não é estável. Então, algumas coisas que a gente tem que se perguntar para a gente mesmo: será que a gente se sente calmo e tranquilo e relaxado quando a gente está com essa pessoa? Ou a gente fica tenso quando eu estou do lado dessa pessoa? Essa pessoa me faz me sentir bem, eu me sinto mais à vontade com ela do que quando eu estou com amigos, ou ao contrário? Eu prefiro às vezes estar com os amigos do que a sensação que eu tenho de estar com essa pessoa. A gente tem medo dessa pessoa de alguma forma, então isso em geral acontece muito mais homens do que mulheres, de serem um pouco mais controladores. Então será que a gente tem medo de falar coisas pelo que o outro, a forma como o outro vai reagir? Se a pessoa tem medo de ser ela mesma, isso já tem um problema. Então se a gente tem medo de se expressar e de dar a nossa opinião de forma aberta, quer dizer que com certeza tem um problema nesse relacionamento. Isso é muito grave. Infelizmente tem muitos casos que chegam, Deus nos livre, até a violência doméstica por pessoas que são muito controladoras. Tem que tomar muito cuidado e tem sinais que indicam pessoas controladoras. Dá para a gente sentir, será que o tempo inteiro essa pessoa está controlando com quem eu falo, aonde eu fui? Uma coisa é preocupação, uma coisa é querer controlar a tua vida. Então, pessoas controladoras normalmente são pessoas com comportamento mais violento. Então, a gente tem que tentar tomar muito cuidado se a pessoa é emocionalmente equilibrada ou não. Tem que tomar cuidado, pessoas que o tempo inteiro estão cobrando que você mude, que você tem que ser dessa maneira, como ela acha que você tem que ser, e tem que encaixar no padrão que ela acha. Isso é normalmente um comportamento dominador, e existe uma diferença muito grande entre querer controlar e querer aconselhar. Qual que é a diferença? Se é para o teu benefício, isso é um conselho; se é para o benefício da própria pessoa, isso é vontade de controlar. Então tem que tomar muito cuidado, e mesmo durante o Shidur e durante o noivado, existem indicadores se é uma pessoa controladora ou se é uma pessoa que é equilibrada. Outro ponto: se não der certo, é preciso tentar quantas vezes for necessário. O casamento, a gente tem que saber que tem que ser para a vida inteira. A gente tem que entrar no casamento com essa intenção de que ele dure para a vida inteira. Será que a metade que a gente está procurando, ela está realmente comprometida em fazer o relacionamento dar certo? Então, por exemplo, existe hoje em dia o famoso costume da despedida de solteiro. O que significa? Uma festa de despedida de solteiro. Acabou a festa, acabou a vida boa, agora começa o lado ruim da vida, o lado sério da vida. Então vamos se despedir do lado bom da vida, que agora vai vir a parte difícil da vida. Já é um mau sinal quando a pessoa ele tem vontade de fazer uma despedida de solteiro. Que ele está se despedindo do quê? Pela Torá, o contrário.
Até agora você não começou a tua vida, a vida vai começar agora que você está construindo com o casamento a tua família. Então a gente, infelizmente, vive hoje em dia uma geração drive-thru que a gente quer tudo automaticamente. A gente quer pedir o sanduíche num botãozinho e 3 metros para frente o sanduíche já sai pronto, você já põe no carro e já leva para casa. Teve uma vez quando a senhora Adrani Galisteu, a grande filósofa, quando ela casou com, não lembro se foi com os Justus, ela deu no dia do casamento uma incrível entrevista. O nosso casamento, ele vai ser eterno enquanto durar. Quer dizer, já está avisando, a gente vai ser feliz enquanto durar o nosso casamento. Quer dizer, não vai durar. Ela já tinha avisado, duraram incríveis 6 meses o casamento. Então, quando a pessoa já começa o casamento com essa premissa, que a gente vai ser feliz enquanto durar, não vai durar. Eu escutei, infelizmente, de uma pessoa da família que acabou se divorciando, da família da minha esposa, que se divorciou depois de 1 ano de casamento. E uma outra pessoa da família estava apoiando, falou, não, tá certo. Porque não deu certo, tem que partir para outra. Isso não é a visão judaica. Se não deu certo, você tenta de outra maneira. Se não deu certo de outra maneira, você tenta de uma terceira maneira. Você tenta até dar certo. Esse tem que ser o compromisso de um casamento. Tentar até dar certo. Então, uma história interessante de um casal. E o casal estava brigas o dia inteiro, não tinha shalom bait nenhum. E aí uma hora o marido falou, não dá mais, eu vou pedir o gueto para o rabino. Então chegou para o rabino e falou, rabino, eu quero o gueto, não dá mais. Tentei, mas não tem nem conversa, não tem o que fazer. Então o rabino tentou, mas viu que o homem estava decidido, pediu o nome dele, pediu o nome da esposa, e quando ele escutou os nomes, ele falou, peraí, posso te dar uma sugestão? Eu sou um profundo conhecedor de gematriot, dos valores das letras, e eu estou vendo que vocês têm um problema gravíssimo no nome de vocês. Vocês têm uma incompatibilidade numérica entre os nomes de vocês. É por isso que não está dando certo. Então, a tua esposa chama Lea, não chama? Vamos fazer um teste 1 mês. 1 mês, se não der certo, eu faço o teu get. Vamos mudar o nome da tua esposa de Lea para Hana Lea. A gente vai acrescentar, próximo dia que tiver Torá no Beit HaKnesset, eu vou acrescentar um nome para tua esposa. E com esse novo nome, vamos ver se muda o Mazal. Bezerat Hashem, vai dar certo o casamento. Tá bom? Então o homem topou 1 mês, tá bom? Já aguentei tantos anos essa mulher, mas 1 mês a gente aguenta ela. Então, ele falou, mas tem mais um detalhe. Para um nome ele pegar na pessoa, a pessoa tem que ser chamada por esse nome. Senão a mudança de nome não adianta para nada. Então, você precisa chamar a tua esposa por esse nome. Então faz um treino, todo dia quando você acordar, você fala para ela, bom dia Hana Leia, para lembrar o nome Hana que foi acrescentado, Hana Leia. Toda vez que ela te servir comida, você vira para ela, obrigado Hana Leia, para lembrar o nome. Antes de dormir, você dá um sorriso para ela e fala, boa noite Hana Leia. E assim vai mudar o nome dela. Volta depois de 1 mês, esse homem falou, Rabino, eu sou o homem mais feliz do mundo. Como é incrível esse assunto de gematriot. Mudou minha vida, mudar o nome da minha esposa, mudou o casamento, do inferno virou um paraíso. Quer dizer, não tem nada a ver com a gematria, tem a ver com bom dia, boa tarde, obrigado, por favor. Isso sim, ele muda um casamento. Se a gente não se esforçar para mudar o casamento, realmente o casamento ele vira um desastre. Hoje em dia as pessoas são tão acomodadas que elas acham mais fácil casar de novo do que se esforçar para manter um casamento. E por isso que tem pessoas que estão no 8º, no 9º, no 10º casamento, porque é mais fácil tentar com outro, vamos tentar mais uma vez com uma outra pessoa, quem sabe alguma hora a coisa dá certo. Existia antigamente uma profissão chamada conselheiro matrimonial. Hoje em dia praticamente está extinta a profissão. Esse profissional não é mais procurado, as pessoas não querem mais se aconselhar. Quais são as formas de tentar consertar um casamento? A gente acaba casando, infelizmente, pelos motivos errados.
A gente espera as coisas erradas da vida e como a gente vai saber se a gente é feliz ou não? A gente nem sabe o que a gente tem que buscar dentro de um casamento. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas casa pensando no casamento hollywoodiano. O que é o casamento hollywoodiano? Como você vai encontrar a tua metade? Você vai olhar para o outro vai olhar para você, tudo vai começar a virar em câmera lenta, vai tocar uma música no fundo. Então, assim as pessoas esperam que eles vão encontrar a sua metade, e aí a esposa, nos filmes de Hollywood, ela sempre acorda linda, é incrível, todo mundo vai dormir, acorda mais bonito do que foi dormir, todo mundo está sempre feliz, a vida é uma grande festa, e infelizmente as pessoas casam com essa intenção e acabam quebrando a cara. Aqui uma foto que saiu uma vez na Veja, os japoneses que eles tinham uma cerimônia muito tradicional, chamada a festa do chá, a cerimônia do chá. Então a mulher, quando ela fica noiva, ela prepara um chá e ela serve para o seu noivo, tem todo um ritual de como isso é feito, quer dizer, tem todo um simbolismo espiritual da conexão da esposa com o marido. Hoje em dia os japoneses se casam no castelo da Disney, o marido lá fica vestido de príncipe, ela chega na carruagem da Branca de Neve e viveram felizes para sempre. Hoje em dia as pessoas querem casamento de Hollywood, e, infelizmente, por isso que em Hollywood, como terminam os filmes, e viveram felizes para sempre, the end, e fica escuro, para não mostrar o dia seguinte. Viveram felizes para sempre e acabou. Rápido, escurece o filme para não mostrar o que está acontecendo no casamento verdadeiro no dia seguinte. Então, conto de uma atriz de Hollywood que estava comemorando o 30º aniversário de casamento. E aí foram falar para ela, falou, uau, parabéns, 30 anos. Eu falei, não é 30 anos, é 30 dias. Aqui a gente comemora casamento por dia, não por anos. 30º aniversário de casamento, 30 dias de casado. Tem que comemorar cada dia de casado, tem que fazer uma festa, porque não vai durar muitos. Então comemora os poucos dias que vão conseguir se casar. Tem que saber, casamento é para a vida toda e a gente tem que saber lutar por isso. Num tal ideal, tem que saber consertar e direcionar o casamento para o caminho correto. Está escrito que quando um casal se divorcia, lágrimas caem do céu. O shidur é feito mina shamayim. Juntar o casal, isso é uma coisa mina shamayim. E quando a gente desfaz o que Hashem fez, caem lágrimas do céu. Então, bons casamentos é uma regra, eles não acontecem. Bons casamentos são construídos. A gente tem que se aconselhar para poder manter um bom casamento, tem que ter uma pessoa neutra para ajudar o casal. As pessoas têm que, por exemplo, aprender a saber abrir mão. Quando a pessoa tem que abrir mão, quando a pessoa tem que saber que o outro está com a razão, muitas vezes precisa alguém que está fora do relacionamento, que possa indicar para a pessoa que realmente o outro está certo e você está errado. Então, já contei algumas dessa história, mas sempre vale a pena repetir. Tem um casal que, recém-casados, história real, casal religioso, e aí o rabino encontrou o noivo, pouco depois do casamento, e falou, e aí, como está a vida? Ele falou, rabino, está difícil. Ele falou, já? Não passou nem um mês de casamento, já está difícil. Ele falou, rabino, não está dando. Ele falou, mas o que foi? Ele falou, rabino, não dá, porque eu enrolo, ela aperta. Eu falei, oi? Ele falou, rabino, eu enrolo, ela aperta. Ele falou, do que você está falando? Essa é uma história que aconteceu muitos anos atrás, quando a pasta de dente ainda vinha no alumínio. Então, para quem lembra, o que acontecia? Se você vai apertando, o alumínio vai dobrando com o tempo e ele arrebentava e a pasta começava a vazar por todos os lados. Então, pessoas mais organizadas, o que elas faziam? Elas vão enrolando aos pouquinhos a pasta. Para quê? Para ela nunca se romper. Pessoas que não são tão organizadas apertam a pasta no meio, então nem aí que na metade da pasta já está tudo rasgado, tudo rachado, você não consegue mais usar a pasta. Era isso que o menino estava chateado. Qual a solução salomônica genial? Usa pasta líquida. Na época não existia pasta líquida. Mais genial ainda. Não usa pasta. 2 pastas de dente, uma para o marido, uma para a esposa. Acabou o problema.
Olha que impressionante. O quanto alguém que está fora do problema, o problema parece tão pequeno, mas quem está dentro do problema, o problema parece gigantesco. Eu achei uma solução melhor ainda. Qual é a solução melhor ainda? Um enrolador de pasta de dente. Olha que incrível. Você gruda na parede, na época não existia, mas podiam ter inventado. Então, não é mais motivo hoje em dia para a gente brigar pela pasta de dente. Já temos um incrível enrolador de pasta de dente. Eu, particularmente, eu não gosto muito dessa história. Por quê? Porque eu acho que a solução é legal, dá 2 pastas de dente, mas o casal brigar por cada pasta de dente é muito pequeno. Mas tudo bem, se esse é o problema, tem maneiras muito fáceis da gente resolver e tem que saber se aconselhar para não deixar com que problemas se tornem verdadeiras bolas de neve. 8º ponto, converse sobre problemas do relacionamento e sobre o futuro. O casal tem que ter abertura sobre o que eles querem para a vida e quando surge um problema, o casal precisa saber conversar sobre esses problemas. Tudo que incomoda o casal no relacionamento tem que ser discutido entre eles. Precisa ter esse canal de abertura. De novo, a gente tem um problema, geração Hollywood. Viveram felizes para sempre, ninguém em Hollywood tem problemas. Então, se você está num relacionamento e começou a ter um problema, então meu casamento é um casamento fracassado. Quem falou? Todo mundo tem problemas na vida, é normal. O que a Torá ela pede para a gente? Aprenda a resolver os seus problemas. Não existe casal que não briga, não existe casal brigar, não estou falando de discutir e um gritar com o outro, mas não existe casal que não tem divergência de opiniões, e isso é saudável, porque quando tem 2 opiniões, a discussão vai alimentar para chegar numa solução mais rica possível. Então tem que ser discutido, não tem nenhum problema quando o casal tem visões diferentes sobre certo assunto. Então na vida vão surgir dificuldades e será que a gente consegue chegar no meio termo ou um abrir mão em relação ao outro sem gritar, sem se exaltar, sem tentar ganhar discussão, forçando? Será que a gente racionalmente consegue resolver o problema ou não? Então uma das aulas que eu tive antes de casar é como brigar no casamento. Então a primeira regra é não pode jogar prato nem copo no outro. Primeira regra. Uma das regras é não se levanta a voz para o outro, nunca. Não tem nenhum motivo do mundo para um marido levantar a voz para a esposa ou para a esposa levantar a voz para o marido. Não é judaico um gritar com uma pessoa, gritar com outra pessoa. Não é assim que se resolvem problemas no nosso relacionamento. Quando a gente tem questões problemáticas, isso é uma oportunidade para a gente ver se tem um canal de comunicação entre o noivo e a noiva, entre o marido e a esposa. É justamente nas dificuldades que a gente pode usar como medidor se o relacionamento é uma coisa positiva ou uma coisa negativa. A gente nunca pode ter medo que o outro saiba de coisas que te incomodam. Tem gente que a vida inteira a pessoa é infeliz, por quê? Porque ele não tem coragem de contar para o outro que uma coisa incomoda. Então uma história interessante, parece uma história bobinha, mas tem exemplos talvez até piores. 50 anos de casamento do casal, e aí chega no aniversário de 50 anos de casamento, o marido fala: olha, por 50 anos eu abri mão do miolo do pão, que é o que eu mais gosto, eu comi a ponta, hoje no meu aniversário de 50 anos eu vou comer o que eu gosto, eu cansei, 50 anos abrindo mão, um dia eu mereço. E ele comeu o miolo, e ele deixou para a esposa a ponta do pão. E a esposa, quando chega na mesa, ela começa a chorar. Ele falou: olha, que presente maravilhoso, há 50 anos eu estou comendo o miolo do pão e desejando a pontinha do pão, que é o que eu gosto de verdade. Então, quer dizer, por 50 anos eles não conseguiram conversar o que cada um gosta no pão. Não pode ter vergonha ou ter medo de ser aberto com o outro sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Isso é um indicador do quanto a gente pode confiar e ser aberto com a outra pessoa. Então, uma história que minha esposa conta, ela estava conversando com uma amiga dela e essa amiga veio se aconselhar: olha,
eu estou namorando com um rapaz, eu estou na dúvida se eu caso ou não caso. E minha esposa perguntou qual que é o lado que você não casaria com ele. Então ela falou, olha, a gente se gosta muito, a gente se dá muito bem, mas tem divergências. Por exemplo, eu gostaria de uma educação judaica um pouco mais forte e meu marido não está nem aí para isso. Ele falou que colocaria em qualquer escola porque ele não está preocupado qual vai ser o nível de educação judaica do nosso filho. Aí minha esposa falou para ela, falou, olha, vocês precisam sentar agora e conversar sobre isso. Qual que foi a resposta que ela deu? Deus me livre, você quer que eu termine meu namoro? Então, para quando eles vão deixar para discutir isso? Quando já estão casados, o filho já está na idade de pré-escola, e aí eles vão brigar, eles vão discutir, enquanto eles já poderiam ter conversado para saber se eles estão andando na mesma direção. Depois que já estão casados, que já tem o filho, começar essas brigas, isso vira uma grande bola de neve, e a gente tem que saber que se a gente não pode ser aberto com o outro, então a gente não pode ser íntimo com uma outra pessoa, as duas coisas andam juntas. Abertura e intimidade são coisas que precisam andar juntas. Nono ponto, o casamento não é solução de todos os problemas da vida. Isso tem que ser uma coisa óbvia para a gente. Deus me livre a gente se apoiar no casamento como solução de problemas da vida. Se a gente está infeliz solteiro, também a pessoa vai estar infeliz casada. Eu conheço muitos casos de pessoas que não estavam bem e achavam que quando casar vai acabar os problemas. Quando casou, triplicaram os problemas. Casamento não serve como terapia para resolver problemas. Casamento tem uma meta da gente se conectar com uma outra pessoa e a gente fazer alguma coisa pelo próximo, não de resolver os nossos próprios problemas. Então, o casamento não serve como solução para problemas pessoais, psicológicos, emocionais. É óbvio que algumas coisas o casamento ajuda. Por exemplo, quem não consegue em casa, muitas vezes, ter kashrut completa, porque a família não permite. Depois do casamento, Baruch Hashem, vai te facilitar a vida. Você vai ter a tua casa, a tua kashrut, você manda na tua casa. Tem coisas que é óbvio que o casamento vai ajudar. Mas se você não está bem com você mesmo, não espere que o casamento ele vai fazer algum milagre. Se a pessoa ele espera que o casamento vai influenciar e vai mudar algum problema interno, só vai piorar os problemas, porque vão surgir novas dificuldades, vão surgir novos problemas que a pessoa, se ele não está bem emocionalmente, ele não vai saber lidar com isso. Então, se a pessoa não está satisfeita com a vida, ela tem que receber sobre si a responsabilidade e resolver as dificuldades dela enquanto ela está solteira. E não esperar jogar no casamento a resolução dos problemas internos dela. E por último, talvez são dos pontos modernos, problemas modernos do casamento, vícios que atrapalham os relacionamentos. Então, existe o conceito do triângulo emocional, que são pessoas que dependem emocionalmente de alguém ou de algo enquanto tentam desenvolver um outro relacionamento. Um exemplo clássico disso é uma pessoa que não consegue se separar dos pais. Então, óbvio que tem que estar conectado com os pais para o resto da vida, mas a partir do momento do casamento, você tem a tua casa. Você precisa construir a tua casa, e se você continua com um vínculo que não mudou com os pais, você começa a trazer para casa problemas. Então, tem que saber que tem momentos da vida que a gente precisa quebrar certos vínculos para construir outros vínculos novos. Outros tipos de triângulo podem ser objetos. Tem pessoas que têm adoração por objetos ou ocupações. Tem pessoas que têm problemas com trabalho. Tem gente que é workaholic. Tem gente que trabalha e não consegue parar. Tem gente que tem problema com drogas, internet, com alguns tipos de hobbies. Tem gente que tem problema com dinheiro. Então, tem que saber, pessoas com vícios, isso é um caso muito sério que precisa ser tratado antes do casamento. Uma história só para entender o que é um workaholic e o quanto isso pode influenciar num casamento. Se eu não tivesse escutado isso de uma pessoa conhecida, eu não ia acreditar na história. Um amigo do meu irmão trabalhou por muitos anos
numa grande consultoria chamada McKinsey, uma das maiores do mundo. E ele conta que tem turno de secretária da meia-noite às 6, porque tem gente trabalhando nos escritórios a noite inteira. Fala que uma noite esse rapaz estava no escritório, chega uma mulher com 2 crianças lá na porta. E a secretária falou, posso ajudar? Ela falou, estou procurando o pai dessas crianças. Então, de repente, vem um rapaz jovem. Ele falou, querida, são 2 da manhã, você está ficando louca? O que você está fazendo aqui? Ela falou, não, o nenê acordou e começou a chamar papai, papai. Eu vim apresentar para o papai. Nossa. Ele falou que uma semana depois esse homem pediu demissão. Não sei se por chuvá ou por vergonha. Por um dos 2 motivos. Quer dizer, o filho não conhecia o pai é um workaholic, que às 2 da manhã está no escritório, o filho não conhece o pai. Quer dizer, isso é um vício, isso é uma doença, e casar com uma pessoa com vício, é verdade, eu não ia acreditar de novo. Se eu não conhecesse esse rapaz que contou, eu não ia acreditar nessa história. Essa história é... Então, quer dizer, existem muitas coisas que são doentias e a gente tem que tomar muito cuidado se a outra pessoa não tem isso. Olha uma reportagem que saiu na revista Veja. Mulher viciada em Farmville, é um joguinho de ficar plantando e colhendo, acorda, não tem mais? Ela acorda de madrugada, 3 ou 4 vezes durante a noite para plantar e colher. Imagina quem é casado com essa pessoa. Todos os dias está casado com alguém que acorda no meio da noite para plantar e colher num joguinho virtual. Então, quer dizer, temos um grande problema. Então, a gente tem que se certificar. De novo, primeiro, a gente mesmo. Se a gente está livre de vícios e também a nossa outra metade, se ela também está livre de qualquer tipo de triângulo emocional. Quando uma pessoa ela está envolvida em qualquer tipo de triângulo emocional, você nunca vai ser a prioridade número 1 da vida dessa pessoa. Então, começa a perceber uma dica. Vocês estão saindo de shidur com alguém e a pessoa começa a mexer no WhatsApp no meio da peguichá, corta. Porque já é alguém com problemas. Se na peguichá, o Rav Shi já falou isso, já escutei, que ele já falou num shiur, a gente entra em restaurantes kasher, não estamos falando de pessoas sem Torá. Você entra num restaurante kasher, as pessoas estão sentadas e ninguém mais conversa. Então o marido e a esposa, cada um no seu celular, mexendo no WhatsApp. Isso é uma doença e a gente tem que saber que isso está causando muitos problemas nos casamentos das pessoas. Então isso com certeza não é uma base saudável para a gente começar um casamento. Então só para a gente concluir, nas nossas 10 maneiras de casar com a pessoa certa, agora que a gente viu, começamos com as 10 maneiras com a pessoa errada, já consertamos 10 maneiras de a gente casar com a pessoa certa. Príncipe encantado não vai na balada. Para a pessoa ser um bom marido, para a pessoa ser uma boa esposa, precisa ser alguém conectado com Torá e mitzvot, com trabalho de mussar, da pessoa querer crescer como pessoa, da pessoa querer mudar, da pessoa querer pensar mais no outro e menos nela mesma. Não adianta a gente procurar só as coisas físicas, a gente tem que procurar na pessoa o que tem dentro dela, os traços de caráter positivos, e para isso precisa muito investimento. Ser um bom marido, ser uma boa esposa, isso não cai do céu. Isso é resultado de trabalho. A gente tem que trabalhar uma vida inteira para ser um bom marido e para ser uma boa esposa. Por exemplo, para ser um bom profissional. Ninguém tem dúvida quantos anos na vida eu quero me dedicar para ser um bom engenheiro, para ser um bom arquiteto, para ser um bom advogado, e tem que estudar na faculdade, e tem que fazer um bom mestrado, tem que fazer um doutorado, MBA e atualizações o tempo inteiro. E para ser um bom marido e uma boa esposa, quanto tempo a gente dedica da vida? Quase nada, mal e mal, te lê um livrinho aqui, vai numa palestra lá. Quanto a gente dedica para ser um bom marido ou uma boa esposa? Dentro da Torá, a gente tem aulas antes do casamento
Mas não é só casar e pronto. É importante manter aulas depois do casamento. A vida inteira é uma vida de trabalho para cada dia você ser uma esposa melhor ou um marido melhor. Por anos e anos na Yeshiva, depois de casado, todos os homens casados de Yeshiva, uma vez por semana tem uma aula de Shalom Bait. E é incentivado que se leiam livros, que a pessoa o tempo inteiro ela esteja investindo no Shalom Bait dela para ser um marido ou uma esposa melhor. Então, os ensinamentos da Torá, a Torá está ensinando para a gente criar um relacionamento com a pessoa certa, um relacionamento que seja significativo e que seja Bezrat Hashem para sempre. Esse é o Game Over. Tô brincando, gente. Os maridos também estão felizes no casamento.